Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite. Estou aqui acompanhado da Carol, Carol, né? Conhecida de todo mundo como Carol. Estreante, está de nervos? 10. De 0 a 100, né? De 0 a 100, tá 200. Não, é que você falou 10, eu falei, então não vou pular de 0 a 10 não, vou falar de 0 a 100. Mas é isso aí. Carol está aqui, certamente não é só a primeira vez que ela vai estar conosco, isso vai se repetir, ok? A proposta é termos aqui os discipuladores, então é um prazer ter você aqui. É um bate-papo, eu sei que todo mundo senta aqui, senta nervoso, porque às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa errada, mas a gente aprende quando erra, quando acerta, então fique tranquila. Os nossos participantes, né, da Academia da Alma sabem bem isso. Aqui na Academia da Alma a gente não senta nenhum medalhão, que a gente chama, né? Nenhum pregador internacional. São os irmãos em Cristo Jesus, nossos irmãos de caminhada, gente de carne e osso, de verdade, que tem pecados, falhas e dons e acertos, né? Amém. Isso é o mais importante. Verdade. Bem, Carol está aqui conosco hoje e nós vamos falar sobre começar pelas pequenas coisas. Então, só lembrando que durante esse ano de 2024, nós estamos falando sobre como é que a gente consegue essa maravilhosa e boa vida, né? Como é que a gente constrói. Todo mundo quer essa maravilhosa e boa vida. Só que como é que a gente chega lá? Então a proposta de hoje é simples, começar pelas pequenas coisas. Então assim, Carol, até antes da gente ler o texto, antes de orar, eu queria te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que quando decide mudar, muda radicalmente? Ou você prefere começar com pequenas coisas? Parando para pensar um pouco nas coisas que eu vivi durante a minha vida, né, das decisões e tudo mais, eu sempre tentei mudar drasticamente. Conseguiu? Na maioria das vezes, em alguns pontos, sim. Mas realmente tem outras questões que não. Hoje, por exemplo, é uma delas. Hoje minha batalha é tentar mudar a minha alimentação, né? Vamos dizer assim. Já tentei por várias vezes fazer dietas mirabolantes, mas não dá, né? E a gente sabe que tem que começar por baixo. Devagarinho, tirando uma coisa, tirando outra, até que o objetivo seja alcançado, né? É difícil. Você falando e é aí, bem difícil. Você falando aí me lembrou quando... Já contei isso aqui na Academia da Alma, né? Um dia que eu fui numa palestra da Federação de SAF, e tinha uma médica lá que postou um cérebro viciado em cocaína e um cérebro viciado em açúcar. E aí eles eram semelhantes. Exatamente. E naquele dia eu falei assim, eu preciso ver se eu estou viciado em açúcar. Só que eu sou do contrário, eu sou da mudança drástica. Se eu for no médico hoje, eu vou falar assim, você tem que parar de tomar café, eu não tomo café nunca mais. Não consigo. Não, café não tem como. Se eu decidir, ponto. Aí eu falei assim, eu vou cortar o açúcar. Foi aí que as pessoas acham que, eu não como mais açúcar. Não, eu fiquei um período sem comer açúcar para provar para mim mesmo que eu não era dependente de açúcar. O que eu descobri é que eu era dependente de açúcar. Não que eu tenha comido, né? Eu não quebrei a regra, eu mudei, fiz lá, mas eu senti uma dor de cabeça. O efeito colateral é muito forte, né? Foi desesperador, dor de cabeça, assim, desânimo, cansaço, tudo. Aí eu falei assim, meu Deus, como é difícil tirar alguma coisa. Mas eu perseverei aquele mês, 30 dias, sem açúcar. Depois eu comecei a comer um pouquinho. Isso aí. Aí eu diminuí a quantidade, né? Isso, reeducar, isso aí. Bem, então nós vamos falar sobre começar pelas pequenas coisas, porque a gente já viu que tomar decisões muito drásticas... Nem sempre são eficazes. Ou então a mudança é tão grande que a gente não consegue manter. Exatamente. Então, você é professor de educação física, você sabe que essa construção de uma musculatura aí, né? Leva tempo, essa coisa... gradativo, é isso aí. Que bênção! Então, hoje nós vamos ler o texto de Lucas 3, de 1 a 14. Deixa eu botar meus olhos que está tudo embaralhado. Lucas 3, de 1 a 14. Eu vou fazer leitura na área, eu não sei que versão você está aí. Posso fazer na área também. Uma benção. Lucas 3, de 1 a 14, diz assim. Mas antes da leitura, vamos fazer uma oração? Vamos.
Deus bendito, nós agora vamos ler Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos ajude para que Tua Palavra fique gravada no nosso coração. Vá de encontro, né, às nossas necessidades e nos abençoe. Orienta a mim, a Carol e a todos aqueles que estão ouvindo agora e ouvirão no futuro, né, para que o Teu Espírito alcance os corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Diz assim o texto: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Muito bem, que o Senhor mesmo nos abençoe. Então tem umas expressões bíblicas, olhando para o texto, que me chamam muita atenção e me deixam bem pensativo, né? Até para a aplicação dessas expressões no dia de hoje. Eu fico a pensar, né? E quero colocar para vocês essa situação. Imagina que você foi convidada para ir ouvir um pregador famoso, conhecido, João Batista. Aí você chegou lá, aí ele olha nos seus olhos, você não conhece ele, primeira vez que você está vendo. Aí ele olha para você nos olhos e diz: raça de víboras. Exato. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é assim: essa expressão é chocante? É impactante? Então, o que você acha? Assim? Eu penso que sim, né? É uma expressão bem forte. Você virar para uma pessoa que talvez ele nunca tenha visto na vida, você nem me conhece, você não sabe o que eu vivi, o que eu deixei de fazer, e me chamar disso. Mas eu entendo que talvez para os dias de hoje falte um pouco dessa audácia que João teve de... Então você acha que eu poderia usar essa expressão? É um conselho que eu estou perguntando. Eu acho que poderia. Chegar domingo, vou falar isso. No momento oportuno, talvez até com... Não com todos, porque eu acho que nem todos conseguiriam receber isso de uma boa forma. Mas existem pessoas que eu talvez consigam, né, funcionar dessa forma. O detalhe aqui é que ele fala para todo mundo, né? O problema é que ele fala para todo mundo, e aí doa quem doer, né? Mas eu acredito que realmente é bem pesado. Então você acha que, assim, eu chamo essa expressão do João Batista de um solavanco, né? Uhum. E como eu tenho 2 filhos adolescentes, às vezes eu uso umas expressões lá em casa e ele fala assim: pai, o que é isso? E eu sei que solavanco é uma expressão que... chacoalhada. Que nem todo mundo. É uma chacoalhada, uma sacudida forte, né? Não esperada. Aquela sacudida assim, você chegou esperando uma mensagem tranquila e o cara te dá uma cipuada. Você acha que essa chacoalhada, ela é necessária? Eu penso que sim, Fábio. Eu penso que sim, porque assim, hoje, diante até do que eu já vivi dentro de igreja, né, não só aqui, como em outras comunidades que eu já congreguei, eu vi muita legalidade. Eu já percebi muita legalidade dentro da igreja, aquela famosa frase: não tem nada a ver, passa a mãozinha na cabeça, trata de uma forma assim, a palavra que Deus usa na Bíblia, amor,
de uma forma muito branda, muito ampla. E esquece que quando você exorta, você também exorta em amor. Quando você chacoalha, dá o solavanco, isso também é amar o irmão. Então, às vezes, eu penso que você ser mais incisivo, nós, né, como cristãos, a gente ser um pouco mais incisivo, entender o momento daquela pessoa também que talvez você esteja cuidando, é importante você chacoalhar, entendeu? Claro que cada personalidade é de uma forma, né? E a gente tem que ter o Espírito Santo para isso, para poder tomar esse tipo de decisão. E assim como o João, eu acredito que ele estava com o Espírito Santo, ele simplesmente se deixou levar e falou. Ainda bem que era ele, entendeu? Que eu não teria condição, não. Então, assim, eu até separei um texto que está lá em 2 Timóteo, que fala sobre... que fala até um pouco sobre isso. É 2 Timóteo 3,16. Só para exemplificar o que eu falei, né? Que fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, assim, dentro da palavra de Deus diz que a gente tem que exortar, né? E se ela é boa para repreensão, a gente tem que ser, em alguns momentos, talvez, como João Batista. Entendi. Só entender o momento também, né? Entendi. Quando a gente fala disso, a gente está falando da gente usar essa expressão raça de víboras, né? Isso. Mas tem uma expressão que Jesus usa, que é de fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. Então, agora eu queria que a gente invertesse a cadeira e a gente sentasse na cadeira de quem está recebendo raça de víboras. Certo. A palavra de João, quando foi trazida para eles, toda palavra tem uma reação, né? A pessoa pode silenciar, pode chorar, pode gritar, pode pular. Eles aqui se defenderam. Se defenderam como? Dizendo: opa, eu não sou raça de víbora. Eu sou filho de Abraão. Os fariseus, os sacerdotes, um monte de gente. Ele assim, ele pegou, tem um amigo pastor que diz assim, pegou a pá e fez assim, ó, jogou para os outros. Isso aqui não é para mim, isso aqui é com alguém que está aí. Eu acho que tem uma palavra muito boa. Bem, aí a pergunta para nós que estamos sentados nessa cadeira de quem recebe a exortação é: como é que nós reagimos quando somos confrontados? E aí, eu não estou perguntando só a Carol, você pode falar da Carol, mas como é que a gente percebe as pessoas quando elas são confrontadas? Botei alguém na parede e disse: raça de víbora. Então, é aí que eu até repito um pouco o que eu falei no início. Eu acho que entra muito essa questão da sensibilidade, né? De você ser sensível ao Espírito Santo e entender se aquela pessoa ela tem psicológico e a personalidade dela precisa daquilo. Porque, por exemplo, agora você está falando vou falar de quem fala. Agora isso. E agora eu vou falar de quem, como se eu estivesse recebendo. Eu, por exemplo, em alguns momentos, vou exemplificar até dentro da minha casa, quando às vezes a gente tem uma briga dentro de casa, para discutir por algum motivo, eu acuo quando eu me sinto um pouco oprimida. Você fica recuado. Eu já me resguardo e me bloqueio, entendeu? Mas quando eu entendo de alguma forma que aquela situação, aí saindo um pouco agora do contexto da briga de família, enfim, de casal. Agora, quando eu entendo que aquele contexto é para me proporcionar algum tipo de crescimento ou mudança, eu já consigo receber, mesmo que seja de uma forma mais dura. A tia Selma, por exemplo, a minha sogra, né? Para quem não sabe, eu trato ela assim. Em alguns momentos de conversas que eu já tive com ela sobre questões de igreja, de comportamento, tanto meu quanto do Daniel, né, que é meu marido, ela em alguns momentos ela foi um pouco mais dura comigo, mas eu soube receber aquilo de uma forma positiva. Refletir, entender onde eu cometi o erro e tentar uma pequena mudança, né? E isso eu até vou falar um pouquinho mais pra frente também naquela parte que a gente vai falar do testemunho, que eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Tá. Você falou da Carol, mas assim, de forma geral, você acha que as pessoas criam justificativas? Ah, com certeza. Com certeza. Todo mundo... Não, com certeza. Eu vejo que é pro meu bem. A frase clássica, às vezes, que a gente escuta até de muito crente é falar: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque assim, eu falo no papel daquele que exorta, né?
não existe tempo certo, hora certa, palavra certa. É verdade. Essa é a experiência. Eu posso ter orado, escolhido, pensado, mas a pessoa que recebe diz, mas não podia ser naquela hora, naquele momento, com aquelas pessoas, com aquela fala, o tom de voz, aquela roupa, o perfume que você estava usando me incomodou. Tá enjoativo? Sempre tem uma justificativa. Então, o que eu percebo é, de forma geral, nós somos muito reativos. Aí eu nem vou falar eles, eu vou falar assim, nós. Nós somos reativos, né? Existe na linguagem corporal uma expressão muito interessante que é, eu canso de ver isso em próprio aconselhamento, né, de gabinete. Se você já fez isso, já foi lá na minha sala, é para você entender. Não é para você parar de fazer isso, é porque isso é uma reação nossa. Você fala alguma coisa que é dura, a pessoa... Ou ela se protege, né? Não, porque isso é uma proteção, né? Isso aqui é uma barreira. A gente fala na linguagem corporal, você está se defendendo. Você cruzou o braço, ela está aqui, ó, ela criou um escudo, porque eu não estou ouvindo o que você tem que fazer. Então, meu grande desafio é falar alguma coisa que a pessoa possa... abrir os braços e estar disponível para ouvir. Então, tem sim o papel do interlocutor, tem daquele que está ouvindo, tem os ruídos de comunicação entre nós, mas é importante a gente perceber que, em geral, a gente cria justificativa. Você está ouvindo aí a Academia da Alma, você pode até discordar. Eu não sou uma pessoa que cria justificativa, já criou uma justificativa. Verdade. Já está se justificando. Já tá Vigia, crente. Justificado. Mas aí a questão é assim, a justificativa... ela atrapalha pouco, atrapalha muito no processo de mudança? Por que a gente não aceita a mudança tão fácil? Uma pessoa veio e fez uma crítica, e aí não interessa para mim se ela fez de forma dura, suave. Se a crítica, ela proporciona a possibilidade de mudança, eu deveria colher e mudar, independente de quem falou ou como falou. Mas por que a gente cria esse método de justificativa ou essa justificativa está atrapalhando? A justificativa é um problema no processo de mudança? Eu vejo muito como um bloqueio, sim, para muita gente mudar, né? Porque a gente está sempre querendo se mostrar como uma boa pessoa, né? Mostrar que tem um coração bom, ou mostrar que é bom naquilo que está sendo direcionado, enfim. E aí eu acho que isso vai entrando muito no nosso coração e na nossa mente, e a gente acaba se tornando até um pouco narcisista, né? Tipo, e aí quando vem uma pessoa que tem até um pouco mais de maturidade, tanto de vida cristã, ou quanto até de vida mesmo, né? Em geral, falar alguma coisa, a gente não se sente aberto para aquilo, porque a gente acha que a gente já está num nível master. E aí fala, não, eu não. Que isso? Eu sou melhor que ele. Aquela pessoa está fazendo aquilo? Não, eu não. Tem que ser eu. Eu sou melhor que ela. Então, eu acho que muita coisa não muda na nossa vida e impede a gente de crescer, né, na caminhada por conta disso. Porque a gente se fecha para a gente mesmo. A gente se torna individualista, a gente se torna egocêntrico, a gente se torna narcisista. E isso pecado. Não que a gente tenha feito intencionalmente. Intencionalmente. Né? Porque assim, quando a gente fala, todas essas coisas são muito ruins. Isso aí. E aí, naturalmente, ó aqui como é que incomoda, né? Pô, narcisista. A gente, quando vai apontar alguém, tem 3, né? Aí fala assim, poxa, narcisista, eu sou tudo isso aí que a Carol tá falando, assim, porque as palavras, elas vão alcançar no nosso coração e você fica assim, caramba, isso tudo é muito pesado, eu nunca quis ser assim. Só que, de alguma forma, a gente pode chegar nessa posição, certo? Então, a justificativa, criar justificativa para a mudança, de fato, é um problema. Então, eu gosto muito do meu voto, que está lá em cima na minha mesa. Nunca se defenda. Isso é difícil. Eu gosto. Isso é difícil. Você aderiu a esse voto? Não, mas posso aderir. Normalmente eu não me defendo, eu não costumo me defender, não. Eu costumo gostar de escutar as pessoas, eu sou uma boa ouvinte, isso aí eu mesmo sempre... se te chame raça de víbora. Nunca me chamaram, mas vai que um dia me chame, eu já vou treinando pessoas. isso. Mandou mensagem para ela pelo WhatsApp agora. Se eu fizer alguma coisa, vocês me chamem de raça de víbora.
E lá em Colossenses 3,17 fala, né? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, Isso dando aí. por meio dele graças a Deus Pai. Então, assim, as nossas ações, elas têm sempre que estar direcionadas para isso, para glorificar. Então, se a gente coloca justificativa, bloqueio, impedimento em tudo que a gente não consegue enxergar a Deus, a gente não vai estar glorificando. Porque se a gente não se dá o trabalho nem de refletir naquilo que está sendo falado, a gente simplesmente não vai dar ouvidos nem para a palavra de Deus. Vai se tornar uma religiosidade, a nossa vinda à igreja, a nossa ida à casa de algum irmão para, sei lá, achar que está os nossos momentos devocionais, evangelizando. Os nossos momentos devocionais vão se tornar tudo muito mecânico, entendeu? E a gente vai ficar estagnado. É isso. Bem, seguindo aí, ó, versículo 9, João Batista tem uma expressão bem curiosa, né? Ele diz assim: também já está posto o machado à raiz das árvores. Machado está posto à raiz das árvores. Já imagina assim. Já está ali. Vai cortar, né? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Deixa eu falar algo bem pessoal. Eu detesto ameaça. Detesto. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu vou contar isso para sua esposa, já devia ter contado. É a resposta que eu vou dar. Se você fizer isso, eu vou falar com o seu chefe. Eu não gosto. Eu vejo pais ensinando filhos com ameaça, do tipo assim, se você fizer isso, eu vou te bater. Né? Você aplica logo uma punição, isso que eu estou chamando de ameaça. Né? Se você não andar aqui, eu vou te fazer isso. Mas não é só a relação com a punição, é o tom, né? A palavra ameaçadora. Ele coloca a pessoa numa parede para ela não fazer por causa da ameaça. Eu não gosto disso. Eu não digo para os meus filhos que se eles fizerem, eles vão ficar de castigo. Se eles fizerem, eles estão de castigo. Eu não digo antes. Entendi. Eu falo, isso está errado. Ponto. Fez, está de castigo. Pai, não tem negociação. Eu não negocio. Está errado, está errado. Se é para ficar de castigo, é para ficar de castigo. Se eu negociar, não era para ficar de castigo. Entendeu? Pelo menos é o meu critério. Eu sou cartesiano, binário, 0 e 1, está tudo certíssimo. É 0 e 1. Não é 0 e 1. Bom. Bem, mas o que acontece? Para mim, essa palavra de João Batista não tem tom ameaçador. Não é uma ameaça. O que ele está dizendo é uma constatação. Já está lá o machado, né? Se você não muda, a árvore cai. É isso aí. Então, essa é a diferença que eu quero fazer. Não é uma ameaça. Ele não está ameaçando os ouvintes, dizendo assim, ó, você tem que mudar, senão você vai morrer. Não, ele está dizendo assim, você já está morto. Cair é só uma questão de tempo. E aí eu posso pensar em cair em vários aspectos. Sua família ser destruída, sua saúde, tal. E eu fico pensando que João Batista tem que colocar uma imagem dessa, e às vezes eu tenho que colocar essa imagem para as pessoas como pastor, para que as pessoas possam mudar. Por exemplo, a pessoa chega, está fazendo um monte de coisa, falta isso para o casamento acabar. Aí eu tenho que dizer assim, quase desenhar, olha, vai acabar. Você já fez isso, olha, sua esposa está agindo assim, ela já saiu de casa, vocês já estão separados aqui nessa situação, vai acontecer. Só que mesmo com um quadro pintado de uma realidade terrível que vai acontecer, as pessoas não mudam. Então a pergunta é, além da justificativa que a gente dá, a gente é muito reativo à mudança, por que a gente tem tanta dificuldade em mudar? Quando eu estava lendo, né, esse texto, eu fiquei muito reflexiva mesmo, porque eu tive dificuldade de responder isso. Né? Porque você tem que se autoavaliar antes de você responder. E eu tenho hoje dificuldade com mudança, né? Eu citei um exemplo no início. E assim, um dos fatores que veio na minha cabeça foi quando eu iniciei a caminhada aqui, na igreja. Porque lá na outra comunidade eu era muito ativa. E aqui eu já tive um processo mais longo para começar a participar de certas coisas. Então, assim,
para mim, essa mudança de comportamento... A gente chama de processo detox. Isso, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Brincadeira, não tem esse nome, não. Mas assim, para mim, esse processo de transformação, entender que aquele momento que eu vivi era um e esse momento que eu estava vivendo aqui era outro, foi muito difícil para mim, entendeu? Então, eu acho que acontece muito isso porque a gente a gente precisa mais de Deus, né? A gente busca, foi o que eu comentei lá no início também sobre a questão da religiosidade, a gente se vê tão envolvido na obra e esquece da parte espiritual e fica naquela coisa da mecânica, sabe? Só quer fazer e esquece que tem que encher mais. Porque você tá gastando, mas e o que você tá repondo espiritualmente? O sabe? apóstolo Paulo lá em Gálatas, sem te cortar só para... Perde o fio, não. Não, tá bom. Ele diz assim, ó, que seu tempo colheremos, né? E não nos cansemos de fazer o bem, lá em Gálatas 6. Deixa eu abrir o texto para citar certinho. De cabeça. Gálatas... É 6? Isso. A partir do 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então ele diz assim, a gente vai colher, mas pode ser que no meio do caminho você encontre uma coisa chamada desfalecimento. Então, achei muito interessante essa sua observação. Pois é, então assim, e voltando a essa questão que eu estava falando, isso estava começando a me levar para um caminho onde eu estava desanimando, né? E aí, mas por que desanimando? Porque eu estava começando a entrar naquela questão que eu citei na pergunta anterior. Eu estava começando a achar que eu ia fazer as coisas melhores que todo mundo, que todas as outras pessoas que estavam fazendo. Tipo assim, eu vim de outra igreja, eu tenho experiência. Eu tenho mais experiência, ninguém tá me colocando para fazer nada, ninguém tá me olhando, ninguém me chama, sabe? Então, assim, aquilo já tava me fazendo mal internamente porque eu tava desfalecendo. Porque eu não tava me enchendo, porque eu achava que eu já tava autossuficiente, entendeu? E queria fazer... E ao mesmo tempo não acontecia. Então, assim, pra mim foi uma mudança. Foi ruim por um aspecto. Por um aspecto pessoal, né? Mais espiritual pra mim foi bom. Boa. Entendeu? Foi bom, porque eu entendi o momento que eu tava vivendo como mãe. Porque era o momento que a Lavínia tava ali, né? Precisando muito mais de mim. Então, se eu tivesse envolvida completamente como eu era antes, eu já não ia ser uma mãe tão dedicada como eu tentei ser até os dias de hoje, entendeu? Achei muito legal quando você fala da dificuldade de mudar e esse processo de a gente colocar coisas no lugar de Deus. Você citou o trabalho na igreja, mas tem muitas outras coisas que podem ocupar o lugar de Deus. Né? Com certeza. Então, às vezes a gente não se dá conta de que o machado está posto à raiz do nosso casamento, da nossa família, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida dentro da igreja, do nosso relacionamento com o nosso irmão. Assim, o machado está posto já a várias raízes, né? Assim, só que como é que a gente desabilita esse machado, né? De derrubar? É a conexão com Deus. E aí eu acho que você matou tudo, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter essa consciência de que não é só de uma árvore que a gente está falando. A minha vida tem muitas áreas diferentes. Eu não tenho muitas vidas, mas ela tem muitas áreas diferentes. Então eu posso estar muito bem profissionalmente, mas posso estar muito mal emocionalmente. Exatamente. E é isso. E aí, se a gente não se mantém vigilante, a tendência a enfraquecer na caminhada ela é muito grande. E aí, quando a gente enfraquece, o que vem? Vem pecado, vem erro, vem a questão da religiosidade, onde a gente acha que a gente está super bem, mas não está, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente entender que se a gente transborda, a gente tem que encher mais para continuar transbordando. Tem que se manter cheio, né? Exatamente. Não é nem meio vazio e nem meio cheio. Tem que se manter cheio. Tem que se manter. Então, assim, para mim, eu li um versículo lá em Provérbios 28:13,
que fala mais ou menos sobre isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, assim, é entender, é a gente sempre estar com o ouvido aberto e entender que precisa em alguns momentos de um João Batista na nossa vida, né? Para dar a chacoalhada, se necessário. Mas também existe aquelas situações que a gente vai ter um amor mais brando, que não vai precisar chamar de raça de víbora, mas que a gente tem que entender que também é importante para essas mudanças acontecerem, né? O que é importante é a mudança. É, né? A né? mudança, exatamente. Se a gente vai ser chacoalhado, ou se vai ser um processo bem light. Mais light, aí é com Deus. Bem, Deus que sabe. Né? O importante é que no versículo 10 mostra que as multidões foram impactadas, né? E elas perguntaram para João Batista, que havemos, pois, de fazer? Então elas entenderam a gravidade, entenderam quem elas eram, a questão do pecado, entenderam que o machado estava na raiz das árvores, mas elas não entenderam o que fazer. Eu achei isso muito curioso, porque o João Batista responde 3 vezes, né? Primeiro ele diz, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Aí vieram os publicanos, perguntaram, o que havemos de fazer? E ele diz, não cobre mais do que o estipulado. E os soldados vieram perguntar, e ele disse, ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentáveis com o vosso soldo. Quando a gente olha para essas afirmações, elas são óbvias, afirmações óbvias, ok? Acho que os meus filhos dariam esses conselhos. Óbvios, mas um óbvio que o outro não consegue enxergar. O que tem de mais de um soldado viver com o seu próprio soldo? O que ele está dizendo é, não aceite suborno. Exatamente. Nada mais do que é de seu direito. Então assim, é tão óbvio, é óbvio mesmo. Então, reparta o que você tem, né? Não cobre mais do que está estipulado. Mas sabe o que eu acho interessante nisso aqui? É que aqui está o ministério das pequenas coisas, né? São essas 3 expressões. Então, reparta o que você tem, não cobre mais, não maltrate, não faça denúncia falsa e se contente com o que você tem. Então, coisinhas pequenininhas que cada um podia fazer, mas que já mostravam sinais de arrependimento. Então, essa é a primeira coisa, né? Quando a gente está falando aqui do ministério das pequenas coisas, ou comece pelas pequenas coisas, é o que João Batista está dizendo. Mas o que eu quero destacar aqui é a importância de João Batista no processo. As pessoas não têm a resposta. E aí elas precisam conversar com alguém. Isso para mim é processo de discipulado. Entendeu? A importância de eu não consigo ver nem quando é óbvio. Eu preciso do outro para me mostrar coisas que são óbvias. E aí eu queria perguntar para você nessa sua relação, como discipuladora, como alguém que passou pelo processo de discipulado, isso é de verdade importante? Assim, você não podia ter recebido só um livrinho e responder as perguntas do conselho? Precisou de discipuladora? Foi importante ter um discipulador? Não, é fundamental, né? E isso está dentro da palavra de Deus, né? A gente sabe que a gente precisa externar os nossos pecados e às vezes escutar de fora alguém falando do que a gente comete como erro, porque a gente mesmo não consegue em alguns momentos se enxergar, né? A gente não consegue se autoavaliar 100%, porque entra naquela questão da gente achar que não, né, em alguns momentos a gente não precisa de mudança. E pode então, ser assim, nem que a gente não precise de mudança, mas coisas que eu não vi, por exemplo. Eu posso ter passado pela Carol ou falado uma palavra para a Carol que eu não tenho a mínima noção de que essa palavra entrou no seu coração de alguma forma. E fez mal de alguma forma, exatamente. E isso aconteceu uma vez até com a Débora, numa conversa que a gente estava tendo. Se ela assistir, ela vai rir, porque ela sabe que a gente sempre usa esse exemplo, mas isso foi muito legal, porque na mesma hora ela falou uma coisa no grupo que soou para mim ruim. Aí, na época, foi logo no início da minha vinda para cá, eu fui até o Ismael no WhatsApp, falei, poxa, Ismael, não soa bem no meu coração. O Ismael virou e falou, vai falar com ela. Se eu não tivesse tido, talvez, eu acredito muito que tenha sido, sim, o Espírito Santo, porque eu poderia não ter ido falar com a Débora e ter deixado isso para lá. Na mesma hora eu fui, chamei a Débora e resolvemos na mesma hora. Então, assim... expliquei o que aconteceu, como foi, enfim. Ela se desculpou, disse que realmente não foi a intenção dela. A
a gente se resolveu e acabou. Então, assim, mas onde eu quero chegar é exatamente isso. É tipo assim, às vezes a gente não tem a atitude correta, né? Então, assim, aí é que entra a questão da mudança de comportamento e de pensamento. Será que, não sou bem? Mas quer saber? Deixa pra lá, não vou fazer nada. Ou então vou falar com alguém. Ou então eu vou fazer fofoca, porque é só falando assim, gente, porque isso é fofoca. Se você não tá resolvendo com a pessoa, você tá fazendo fofoca, entendeu? Então, assim, não faça, porque você não tá prejudicando a pessoa, você tá se prejudicando. Você tá enchendo o seu coração de uma coisa que não é boa pra você. Então, entendeu? Esse outro é importante, então, nesse processo, né? Porque ele o discipulado ajuda isso. Nos ajuda a ver de outro ângulo. Exatamente. O discipulado ajuda muito isso. A Rosinha é minha discipuladora, a Rosinha em vários aspectos que eu toco com ela que são mais sensíveis para mim, ela tem me direcionado de uma forma que eu tenho... Em alguns momentos eu tento fazer. Em outros, a minha personalidade carnal, sabe? Ela domina um pouco, mas depois eu falo, não, eu tenho que mudar. É a justificativa. Eu dou a justificativa, porque assim... não é fácil você abrir mão de quem você... da sua essência, né? Vamos botar assim. Mas aí entra aquela questão. A partir do momento que você está se enchendo, que você está buscando o Espírito Santo, sua vida devocional está em dia, as coisas vão caminhando. Você não está caminhando sozinho, você está caminhando com Deus. Deus está ali do seu lado, Ele está te ajudando. E a gente tem que pensar nisso também, porque a gente acha que toda mudança, ela tem que partir só da gente. E só a gente vai fazer, e é a gente que consegue. Não, você não vai fazer sozinho, Deus está do teu lado, divide o fardo. É Ele quem vai fazer, na verdade. Divide o peso daquilo que está te Ele só quer que a gente esteja ali acessível, apto, disponível. Exatamente, é isso aí. Bem, aqui tem algumas pequenas mudanças, né? Repartir, já falamos, não cobrar mais do que o estipulado, não maltratar ninguém, denúncia falsa, tal. Mas se essas pessoas somassem todas essas atitudes, essas pequenas atitudes, a gente teria uma grande mudança no final. Com certeza. Então, pensando para nós, na nossa realidade, quais são os desafios que a gente sai daqui hoje, com tudo que a gente conversou? Que conselho você daria aí para os ouvintes da Academia da Alma? Eu acho que assim, né? Eu penso muito sobre isso e eu não tenho como ser de outra forma a não ser realmente estar mais conectado com Deus, sabe? Eu acho que um dos maiores conselhos e direcionamentos é esse. Mas aí, exatamente, repetindo o que eu falei, né? Quando a gente se propõe a tomar uma decisão de mudar a nossa forma de pensar em pequenas situações para alcançar grandes coisas, eu vejo muito que precisa de Deus também nas pequenas coisas, porque a gente às vezes menospreza isso. Não, sim. Deus é indispensável no processo. Mas a gente, quando vê uma pequena coisinha, a gente acha que não... Essa eu consigo fazer sozinho. Essa eu consigo fazer sozinho, sabe? É igual quando você pega um controle remoto e fala assim, a nossa vida é o controle, né? E a gente tem que entregar a Deus. Mas a gente olha assim, não, mas esse botãozinho aqui eu consigo segurar para eu mesma mudar quando eu achar que devo. E não vai. É o controle todo. É falar assim, Deus, toma. Sabe? Então, eu acho que, principalmente nas pequenas coisas, a gente precisa dar mais valor à mão de Deus ali. Entendeu? Esse é o objetivo... Muito bem. O direcionamento final que eu cheguei na minha linha de raciocínio. Bem, hoje nós falamos sobre começar pelas pequenas coisas. A gente usou aqui o exemplo das pessoas que foram impactadas pelo João Batista. E o que fica para mim muito claro é que a ideia do discipulado não é um cursinho, né? O discipulado é a vida da gente que está em processo de mudança constante. Essa mudança começou quando Cristo nos alcançou. Ele alcançou o nosso coração, nos fez nova criatura. Só que essa nova criatura precisa impactar agora o nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu fui alcançado por Cristo. Mas isso não significa que o meu tratamento com a minha esposa vai mudar automático. Esse tratamento é minha responsabilidade com Deus de alterar, de verificar mudança. Meu tratamento com os meus filhos, meu tratamento com o dinheiro, com a minha saúde,
E pequenas coisas, mas que todas juntas, prontas, vão me fazer parecer com Cristo, né? Exatamente. Então, não é um cursinho, então não é uma questão de conteúdo, é uma questão de mudança mesmo. Eu queria propor para você no final dessa academia, a gente nunca termina com um desafio prático, né? Mas eu queria propor que você listasse para você agora, assim, atitudes pequenas, pode parecer pequeno, do tipo assim, pedir desculpas para o meu filho, me colocar mais de joelho quando eu for orar. Mas coisas que para você e Deus está colocando no seu coração, que são relevantes para esse processo de mudança. São essas pequenas mudanças que vão te impulsionar. O que a gente está querendo fazer aqui é te impulsionar nesse processo, né? E aí qual é o resultado final? A maravilhosa e boa vida com Cristo Jesus. Né? Amém. Acabou o nervosismo? Passou. Passou! E acabou. Então, para a gente chegar ao final, Carol, você pode orar? Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa Academia da Alma. Muito obrigada, Senhor, também porque nós acreditamos que toda palavra e todo estudo, ele tem o teu direcionamento. É verdade, Senhor. Que dentro dessas pequenas mudanças, Senhor, a gente possa dar de verdade a relevância da tua mão, do teu Espírito Santo, que a gente entenda, Deus, que a partir delas seremos alcançados pelo teu Espírito Santo, seremos alcançados, Senhor, e transformados por ti. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que assim possamos viver, que assim possamos nos apresentar a ti aprovados, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, e que esse seja apenas mais um de muitos outros estudos que irão nos moldar, nos transformar e nos edificar para ti, para a nossa comunidade, para a nossa família e aonde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então chegamos ao fim de mais uma Academia da Alma. Até semana que vem. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau.